todos possam se sentir mais uma vez em casa. Eu gostaria de, já falar do culto de ontem um pouquinho, que foi bênção de Deus, o que o pastor Júnior também, estamos rodeados de pastores com o mesmo nome, glória a Deus, foi a direção do Senhor, amém? E a unção não é diferente, eles estão na mesma unção, em nome de Jesus, nós cremos nisso, amém? O culto de ontem foi só uma preparação daquilo que vai acontecer hoje à tarde, você crê? Dá um glória aí, meu querido, aleluia! Eu também creio, aleluia, que foi só uma preparação, foi só para esquentar, aleluia, um pouco daquilo que Deus ia trazer nesta tarde, amém? Desde já eu gostaria de convidar o pastor Júnior Matoso, amém? Aleluia, homem de Deus, que eu tive o privilégio de conhecer, amém, meu querido? Paz. E tive o privilégio de conhecer no meu trabalho, e hoje mais uma vez eu pude, podemos convidá-lo e de prontidão, no mesmo momento ele já disse, estarei lá, glória a Deus, não importa o microfone, se não tiver o microfone, eu falo sem o microfone, glória a Deus, é um homem que está sempre pronto para dizer aquilo que o Senhor manda dizer, amém? Não é dele, mas é o que vem dele, amém? E nos alegramos por isso, amém? Estenda as mãos para cá, vamos abençoar este homem, aleluia. Senhor, mais uma vez, Pai, coloco o pastor Júnior em tuas mãos, Senhor, em teus braços, Pai. Que não seja ele, Senhor, mas que seja a tua voz nele, Pai. Derrama da tua unção neste momento e que ele possa sentir, Senhor, que vem dos céus. Oh, Jesus, que tu venha capacitar cada vez mais o teu servo, Deus. Que tu possa levá-lo, ele ainda em lugares altos, Pai, em lugares, Senhor, que ele ainda não imaginou, Jesus, oh Senhor, mas nós sabemos, Senhor, que Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus que tudo pode, então nós cremos, Senhor, que Tu estás com este servo, Senhor, então eu te peço, Pai, capacita ele ainda mais, Senhor, e traz, Senhor, aquilo que Tu queres nos falar nesta noite, Senhor. Desde já agradeço pela vida dele, Senhor. Oh, Senhor, que Tu venha prosperar todas as áreas, Senhor, da vida do pastor Júnior, Pai, neste ano de 2023, e que nós possamos ainda ouvir falar deste nome, aleluia, em grandes lugares, Senhor, que Tu venha, Senhor, aleluia, exaltar, Senhor, aquele que te exalta, Pai, em nome de Jesus. Honra o Teu servo, Senhor. Capacita ainda mais, Deus. E obrigada pela vida deles, Senhor. Amém e amém. Amém, querido. Deus te abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Paz seja convosco, meus irmãos. É uma alegria estar novamente com os irmãos neste lugar, pelo carinho a qual os irmãos têm dedicado à minha pessoa, a pessoa do pastor Eliezer, pastor Isabel, Deus abençoe em nome de Jesus. E graças a Deus, Deus nos dá o privilégio de estar neste lugar. E eu quero aproveitar que os irmãos estão em pé e nós vamos ler um texto da palavra de Deus que está em 1 Reis, capítulo de número 22. Aleluias. 1 Reis, capítulo 22. É um prazer conhecer a Ana, amiga da Simara. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, ela fala muito bem de você. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Os meus amigos, Deus abençoe em nome de Jesus. 1 Reis
22. Glória a Deus, glória a Deus, aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Todos já acharam? Digo amém. Capítulo 22 e versículo de número 4. Diz assim: Então disse a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote-Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote-Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor a qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Elã. Disse Josafá: Não fale assim, ó rei. Versículo de número 21. Então saiu em espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu induzirei. E o Senhor disse: Com que? E disse ele: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E ele disse: Tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Amém? Podeis sentar, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aleluia. Como é gostoso fazer a obra do Senhor. Fazer a obra do Senhor é algo tão glorioso que às vezes cria em nós uma expectativa, e às vezes nós ficamos se perguntando, se questionando: oh Deus, por que esta palavra? E quando nós obedecemos a Deus, nós entendemos que Deus está no controle de tudo, e Ele é o Deus que faz do jeito dele, e nós somos apenas instrumento nas suas mãos. Quando o pastor Eliezer me passou o tema, este tema que sugere 2023, um ano de prosperidade, e como base deste texto, dessa campanha, o pastor Eliezer colocou como texto base a passagem que narra que Moisés disse ao Senhor: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Eu quero que você entenda uma coisa, que quando Moisés expressou esta palavra, ele acabara de receber uma missão da parte do Senhor. Não era uma decisão de Moisés ir até o Egito e tirar o povo do Egito. Ele tinha recebido do Senhor esta missão. Quando ele recebe esta missão de ir até o Egito, de tirar o povo da escravidão, então ele fala para Deus: se tu não fores comigo, se a tua presença não fores comigo, eu não irei. Não nos faça sair deste lugar se a tua presença não fores comigo. Então quero que você entenda que não foi a decisão de Moisés partir para o Egito. Não foi. Ele recebeu a missão de Deus, então ele pede que Deus vá com ele. Meus irmãos, nós vivemos num tempo tão difícil, não é verdade?
Nós vivemos um tempo tão difícil que até mesmo as pessoas, para subir no altar da igreja, temos que pedir direção para Deus. E não é qualquer pessoa que podemos colocar no altar da igreja, porque nós entendemos que é no altar da igreja que Deus abençoa o seu povo. É daqui do altar que flui palavras de bênção, palavras de vitória para o povo. Então é daqui do altar que flui a vitória para o povo de Deus, porque aqui é que Deus ordena a bênção sobre o seu povo. Então nós temos que pedir sempre a direção de Deus para que Deus venha falar através do altar, e nós temos que pedir direção para Deus quem colocar sobre o altar da igreja. E quando nós observamos esta passagem bíblica que eu acabei de ler, nos narra a história em que dois reis se reuniram para ir à guerra. Josafá, este homem, e Acabe. Quando se reuniram para ir à guerra, Josafá era um homem prudente, e ele falou para Acabe: nós precisamos, antes de partir para a guerra, nós precisamos consultar a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir se Deus está conosco nesta peleja, nesta guerra, neste plano que nós traçamos para este dia. Então Acabe convoca os seus profetas, e diz a Bíblia que quase 400 profetas estavam profetizando naquele dia, que Deus era com Acabe e Josafá naquela guerra. Porém, Josafá, quando viu aqueles 400 profetas falando que Deus era com eles naquela guerra, naquele plano, naquele objetivo, Josafá sentiu-se que havia algo estranho naqueles profetas. Ele não estava conformado em assistir 400 profetas falando que Deus estava com eles. Sabe quando você recebe uma palavra de alguém, quando você recebe que um profeta entrega algo para você, ou um homem, uma mulher entrega algo e diz assim: olha, eu estou falando algo de Deus para a sua vida, mas lá no espírito você sente: eu não estou sentindo Deus nesta palavra, eu não estou sentindo que é Deus que está falando comigo nesta palavra. Assim Josafá sentiu naquele dia, 400 profetas profetizando a seu favor para ir à guerra, mas lá no seu espírito ele sentia: não é Deus, tem alguma coisa estranha nesta palavra, tem alguma coisa estranha na voz desses 400 profetas. Então ele vira para Acabe e fala: Acabe, tem mais alguém para nós consultar? Tem mais alguém para nós ouvir a voz de Deus? Tem mais alguém? Em outras palavras, estou dizendo assim: ó, eu estou escutando 400 profetas falar ao nosso favor que vai dar certo, mas aí aqui dentro do meu coração, do meu espírito, sabe, pastor Eliezer, aquela voz que não confirma aqui dentro, aquela voz que não dá certeza, não dá convicção que é Deus que está falando. Então ele fala a Acabe e diz assim: olha, eu tenho ainda um homem que se chama Micaías, mas eu desprezo, porque ele nunca profetiza ao meu favor, ele nunca fala aquilo que eu quero, como se fosse Deus obedecer a nossa vontade, porque quando nós pregamos a palavra de Deus, não falamos aquilo que queremos, mas aquilo que Deus quer. E quando você vem ao culto, à igreja, você não senta no banco da igreja para ouvir aquilo que você quer, mas aquilo que Deus quer falar com você. Aleluia. E Josafá disse: rei, não fala assim. E quando Micaías se apresenta diante dele, ele começa a falar aquilo que Deus quer. Antes, porém, tentou falar aquilo que o rei queria, mas o rei disse: não fala assim, fala aquilo que Deus tem para falar. Então ele fala que a guerra seria perdida para Acabe, que a guerra seria uma guerra de morte para Acabe. E ele vai mais além, ele diz que houve uma reunião nos exércitos. Então o espírito de mentira desceu e se manifestou, e falando, dizendo que desceria na boca dos profetas para trazer mentira e engano
para levar Acabe para a destruição. Então tudo aconteceu conforme a palavra do profeta Micaías. Nós vivemos em tempos de crise espiritual. Nós vivemos um tempo em que muitas portas se abriram, muitas igrejas surgiram. E quando no passado, quando eu era menino, com meus 12, 13 anos de idade, eu cresci dentro da igreja, eu via que eram poucas igrejas que tinham na cidade de Pelotas. Poucos ministérios havia naquele tempo. Mas o tempo passou e muitas igrejas surgiram, coisa boa por isso. Mas houve então um problema com o crescimento da igreja na terra. Há muitas portas e muitas pessoas deixaram hoje de escutar aquilo que Deus quer falar. Porque as pessoas vêm na igreja no propósito de ouvir aquilo que elas querem ouvir e não aquilo que Deus quer falar. Então as pessoas, quando chegam no culto e se congregam numa igreja e o pastor não fala aquilo que elas querem, o pastor não concorda com as atitudes daquela pessoa, aquela pessoa levanta o seu banco e diz: pastor, eu estou indo porque aqui na igreja não estou escutando aquilo que eu preciso ouvir. Na verdade é outra. A verdade é que a pessoa quer escutar aquilo que ela quer e não está disposta a escutar aquilo que Deus quer falar. Porque Deus ordena a bênção através dos seus ungidos na casa de Deus. E Paulo falou sobre estes dias que estamos vivendo sobre a terra. Paulo disse que em Timóteo 4:1 diz assim, mas o Espírito diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, pastor Isabel. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Um tempo difícil, em que os pregadores se acostumaram a pregar uma mensagem que traz o glória a Deus, que traz o movimento na igreja, mas não traz o verdadeiro avivamento, que é mexer com a pessoa por dentro. Eu nasci no cristianismo, no evangelho, pastor Carlos, que a pessoa sentava no banco da igreja, terminava o culto, pastor César, voltava para casa com algo falando dentro dela, dizendo: você precisa mudar de vida, você precisa mudar o teu caminho, você precisa mudar a história da tua vida, você precisa mudar mais, você precisa se santificar mais, você precisa ter uma mudança de vida. A pessoa saía da igreja e até em casa, ouvindo a voz do Espírito Santo, falando com ela e tratando com ela. Mas hoje as pessoas chegam na igreja de uma forma e voltam a mesma forma para casa. Aleluias, 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 aleluias. Diga glória a Deus. Porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lugar para outro procurando mestres, que eles digam apenas aquilo que desejam ouvir. Eles se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem, mas seguirão as suas próprias ideias. Este é o tempo que nós vivemos. Seguirão as suas próprias ideias. Pastor Júnior, mas você não está fugindo do texto da campanha que foi intitulada sobre o tema de Moisés? Por isso que eu frisei no começo da pregação. Moisés ouviu a voz de Deus e a direção de Deus. E então ele falou: Senhor, se tu não fores comigo, eu não sairei deste lugar. Eu quero que você entenda uma coisa. Todos nós temos que seguir a direção de Deus em nossa vida.
A Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito Santo em nossa vida. Se nós queremos, se nós desejamos prosperar, porque nós entendemos que com a presença de Deus tudo dará certo em nossa vida, que com a presença de Deus nós vamos triunfar sobre as lutas, se nós entendemos que com a presença de Deus tudo vai dar certo e nós vamos ter êxito e vitória e prosperar, vamos ter prosperidade sobre a terra, nós temos que entender, para que a presença de Deus ande conosco, é preciso seguir a direção de Deus em nossa vida. É necessário nós seguirmos a direção do Espírito de Deus em nossa vida, para que haja prosperidade em nosso caminho. Não adianta você tomar a decisão, não adianta você seguir o seu próprio caminho e dizer: Deus, ande comigo, Deus seja comigo. Enquanto não houver em você uma dedicação, enquanto não houver em você o desejo, a vontade de seguir a direção de Deus, você nunca poderá andar com a presença de Deus. Mas toda vez que você se humilha na presença de Deus e fala: Senhor, me dá uma direção para a minha vida, dirige a minha vida. Neste momento, quando você abre a sua boca, o Senhor está pronto para dirigir a tua vida. E nós estamos vivendo um tempo difícil, que as pessoas não estão seguindo a voz do Espírito Santo, mas estão seguindo a voz de espíritos enganadores. E esses espíritos muitas vezes se infiltram dentro da igreja com atos de rebelião, com atos de não concordo com a direção da igreja, com atos que eu não concordo com a pregação, eu não concordo com as decisões da minha liderança, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquele outro, e fico aceitando a espíritos enganadores que vêm no meio para enganar o povo e para dirigir o povo, para dividir o povo. Irmãos, a coisa é tão séria, a coisa é tão difícil, que nós temos que pedir direção de Deus e discernimento de espírito. Nunca me esqueço, pastor Eliezer, pastor Isabel, que uma certa vez uma irmã chegou na minha casa pedindo oração, e eu escutei aquela irmã, e quando nós fomos orar pelaquela irmã, aquela irmã se manifestou um demônio, e ela caiu sobre o sofá da minha casa e quis se rastejar na minha sala. Eu dei uma ordem que não aceitava aquilo na minha casa, e ela ficou por um espaço quieta. E de repente ela abriu a sua boca e começou a falar a mesma língua estranha que é falado dentro da igreja. Mas ali não era o Espírito de Deus, ali era um demônio que estava agindo na vida dela. Então nós levantamos a mão e repreendemos aquele espírito na vida daquela mulher, e aquela mulher foi liberta naquele dia, naquele momento. Então, meu querido, minha querida, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é de Deus. Então nesta tarde, meu querido, minha querida, Deus nos reuniu aqui neste lugar para ouvir a sua palavra, para ouvir a sua voz, e para nós alcançarmos esse objetivo de termos a prosperidade em nosso caminho, é necessário ter a humildade de obedecer a voz do Espírito Santo em nossa vida. Que voz é esta, pastor Júnior? Aquela voz que fala no teu coração, manso e humilde. Aquela voz que fala na tua vida através de sonhos. Aquela voz que fala no teu coração e no teu espírito. Quando você decide ouvir a voz do Espírito Santo, por mais doido, por mais estranho que seja, obedeça a voz do Espírito Santo, porque às vezes no primeiro momento parece loucura. É como se fosse eu observando, lembrando da passagem que os discípulos obedeceram Jesus e subiram num barco para atravessar o mar da Galileia. Eles entraram e obedeceram, e no meio do mar da Galileia se levantou uma grande tempestade. E eu pergunto, eles não estavam obedecendo a voz de Deus? Eles não estavam escutando e obedecendo a voz de Jesus?
estavam, mas Jesus queria dar uma grande experiência para aqueles discípulos, queria provar a fé deles. Talvez você esteja aqui nesta tarde, neste lugar, e tem pedido para o Senhor: Senhor, dirige a minha vida, dirige os meus passos. E parece que Deus dá a direção para você e você não quer obedecer a direção de Deus na sua vida. Mas eu vos trago a palavra de Deus ao vosso coração. Deus é poderoso, Ele sabe o caminho certo a qual devemos trilhar. Deus, Ele é poderoso e sabe o dia de amanhã, e sabe a nossa história, e nosso nome está gravado na palma da sua mão. Então, meu querido, minha querida, nesta tarde, entenda uma coisa: para que você seja um homem de vitória, um homem próspero sobre a terra, é necessário escutar a voz do Espírito Santo falando com você. Mas existe algo muito importante. A Bíblia diz que quando nós endurecemos o nosso coração, este mesmo Espírito deixa de falar conosco. Talvez você esteja aqui nesta tarde, neste lugar, e você não tenha escutado mais a voz do Espírito Santo falando com você. Talvez nessa tarde você entrou aqui neste lugar, se questionando e se perguntando tantas coisas que estão acontecendo na sua vida. E você entrou nessa campanha porque você não quer passar aquilo que você passou em 2022. Mas eu quero que você volte a lembrar e volte a pensar. Todos os nossos problemas às vezes se resumem numa coisa: seguimos a nossa própria direção, seguimos a nossa própria vontade. Mas nesta tarde entenda uma coisa: que para você ter vitória é necessário obedecer a Deus. Para que você tenha vitória é necessário você seguir a voz de Deus. Para que você tenha êxito na sua vida é necessário escutar a voz de Deus. E às vezes escutar a voz de Deus, aleluia, requer um quebrantamento no nosso coração, requer humildade no nosso coração, porque às vezes o Espírito Santo fala coisas que vai contra o nosso próprio eu, contra a nossa própria vontade. Às vezes o Espírito Santo fala: filho, dá uma oferta para a obra, filho, dá esta oferta que coloquei no teu coração para abençoar a obra de Deus. E você fica lutando no banco, e na verdade você não entende que o próprio Espírito Santo quer abençoar você, porque quando você oferece uma semente na casa de Deus, Ele está dizendo: eu vou te abençoar, eu vou te abençoar, se tu escutar a minha voz e obedecer. Quantas vezes eu já passei momentos de estar sentado no banco e o Espírito Santo fala assim: ó, eu quero que tu dê uma semente para a obra, e o valor é tal, e o valor é X. E um dia eu passei uma experiência muito grande. Eu tenho um amigo meu que é profeta, e Deus falou no meu coração e disse assim: dá uma oferta no valor X para o meu filho, para abençoar o ministério dele. E como eu sou muito amigo dele, eu fiquei me questionando, eu fiquei lutando. Eu disse: será que ele vai entender? E aí passou alguns dias, eu levei aquela oferta e falei: meu amigo, o Espírito de Deus falou no meu coração para me dar tanto de oferta, valor, teu valor, é esse valor aqui, ó, para abençoar o teu ministério. Irmãos, eu obedeci a voz do Espírito Santo. Passou-se 2 semanas, Deus me deu 10 vezes o valor daquela oferta, num sorteio que eu nem imaginava. Sabe aquele sorteio que você participa automaticamente e você nem espera, porque você se olha, em todo o Brasil esse valor nunca vai chegar até mim, e de repente o telefone toca e alguém fala: você é o fulano de tal? Sim, sou eu, fulano de tal. Nós precisamos confirmar com você o seu e-mail, porque você ganhou um prêmio no valor de tanto, assim, 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 e nós queremos depositar este valor para você, nós queremos mandar este valor para você, porque eu obedeci a voz de Deus. Então, meu querido, minha querida que está aqui neste lugar, quantas vezes
Você já ouviu a voz do Espírito Santo falando com você: dá o valor de tanto, abençoa a minha obra com esse valor, abençoa a minha obra com o valor X. Ele dá até o valor para você, e você fica resistindo, você fica lutando, dizendo: a obra não precisa, a igreja não precisa. Ei, meu querido, Deus sabe a necessidade da sua obra, Ele sabe exatamente aquilo que a obra precisa, e quando o Espírito Santo fala, Ele sabe a necessidade da obra. Eu nunca me esqueço do pastor. Ele falou para mim assim: pastor, um dia eu estava com problemas na minha igreja, financeiramente falando, e eu não conseguia pagar as contas, não conseguia quitar as dívidas. E eu fiz o propósito de Deus: a partir de hoje eu não pago nenhuma conta mais atrasado na tua obra. Eu não pago mais nenhuma conta de luz, nem de água da tua casa atrasado. E fez um propósito, e foi para a igreja e falou: irmãos, a partir de hoje eu não aceito mais pagar a conta da igreja atrasada. A partir de hoje eu vou pagar. Eu estou com esta conta aqui para pagar. E eu quero que aqui os irmãos orem a Deus, e Deus vai colocar no coração de vocês o valor que eu preciso para pagar essa conta. Ele orou e recolheu as ofertas. Quando ele foi para casa, ele contou as ofertas. Faltava 25 centavos. Ele disse: Senhor, Tu mandou toda a oferta, faltou só 25 centavos. Obrigado, Senhor. 25 centavos não é nada. Glória a Deus. Passou-se 2 dias. O irmão encontrou e falou: pastor, eu queria lhe pedir perdão, pastor. O que foi, meu querido? Sabe aquele culto que você pediu a oferta para pagar a conta de luz? Sim, eu sei. Pastor, eu tinha só 25 centavos. Eu fiquei com vergonha de dar na igreja. Deus está no controle de tudo. Deus cuida dos mínimos detalhes da tua vida. Deus cuida do levantar até o deitar da tua cama. Ele cuida dos mínimos detalhes. E tudo que Deus quer é que você obedeça à sua voz. Por mais simples que seja, Ele quer que você siga a sua direção na sua vida. Talvez muitas vezes você tenha endurecido o coração de Deus, do seu coração, e tem parado de escutar a voz do Espírito Santo. Mas Ele nos reuniu aqui nesta tarde para dizer para cada um de nós: está na hora de nós abrir mão da nossa própria vontade, do nosso próprio achismo, da nossa própria sabedoria, e começar a dizer: Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, Espírito Santo, trata no meu coração. Está na hora de você achar que você é dono do teu próprio ministério. Ei, o ministério quem deu foi Deus. Eu não sou dono da minha chamada, eu não sou dono do meu ministério, eu não sou dono dos meus dons espirituais. Esses dons pertencem a Deus, e Ele confiou a mim para que um dia eu me apresente diante dEle para prestar conta de tudo aquilo que Ele me deu. E eu pergunto a você: para que Deus chamou você para a obra? Em que Deus tem chamado você para a obra? E você tem voltado atrás e disse: não, isso eu não quero fazer na obra de Deus, eu quero fazer aquele outro. E Deus tem falado no teu coração e tem dito para você: faça isso para a minha obra, faça isso, aquele outro é minha obra, me obedeça, faça isso, pregue minha palavra, louve o meu nome na igreja, adore meu nome na igreja, faça esta obra que eu estou colocando no seu coração. E você endurece o coração. Então você vem para a igreja e diz: Senhor, faz-me prosperar o ano de 2023. Você vai prosperar no momento em que você obedecer à voz do Espírito que fala com você. Glória a Deus, aleluia. Talvez você esteja olhando para você mesmo e se sentindo: Senhor, eu não posso fazer essa missão. Eu não posso, Senhor, fazer este ministério. Eu não posso fazer nada na tua casa, porque eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa fragilidade. Quem é que já viu o testemunho aqui de Benerim? Benerim era um moço pequeno, 12, 13 anos. Era gago. Ninguém gostava de estar perto dele porque era gago. Mas um dia ele e o amiguinho dele foram escutar uma mensagem, e aquela mensagem impactou ele.
Então ele foi para casa, dormiu, lembrando daquela mensagem. E no outro dia de manhã, ele lembrou da mensagem. Quando sentou na sua cama, ele disse: bom dia, Espírito Santo. Quando ele disse bom dia, Espírito Santo, ele caiu no chão, tomado pela glória de Deus. Ficou algumas horas deitado no chão da sua casa. Então quando ele levantou, passou pela sala onde estava sua mãe. A sua mãe foi tomada na glória de Deus. E ele parou de gaguejar. Não era mais um homem gago, um jovem gago, um moço gago. Por quê? Porque o Espírito Santo aperfeiçoa em nossas fraquezas. Então nesta tarde, você que está aqui reunido neste santo lugar, se você quiser ter prosperidade, se você quer ter um ano de 2023 abençoado por Deus, prosperando na sua vida, obedeça a voz do Espírito Santo que fala com você, que fala contigo nesta hora. Aleluia. Feche os teus olhos por um instante neste lugar. Aleluia. Talvez você imaginou o pastor Júnior, ele poderia pregar sobre este tema e decretar vitória na minha vida, decretar a bênção na minha vida, decretar a prosperidade, o meu carro novo, a minha casa nova, tantas coisas. Ei, eu vim pregar a palavra de Cristo. Eu vim trazer uma verdade para você. Eu vim trazer uma verdade para a tua vida. Eu vim trazer uma palavra para a tua vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus quer te abençoar. Deus quer estar sobre a tua vida. Mas para isso acontecer, é necessário obediência à voz que fala com você. Obediência àquilo que Deus tem falado neste lugar. Obediência àquilo que Deus tem dirigido neste lugar. Obediência à voz do Espírito que fala contigo. Josafá ouviu 400 profetas falando ao seu favor, dizendo que tudo ia dar certo, mas no seu espírito sentiu que não era Deus falando. Ei, meu querido, quantas vezes alguém já falou com você, mas você não sentiu que era Deus falando contigo? Mas nesta tarde, o Espírito Santo está falando ao teu coração. Está na hora de mudança. Está na hora de mudança. Está na hora de humilhação na minha presença. Está na hora de negar a ti mesmo e obedecer a minha voz. Em nome do Senhor Jesus, nesta tarde, receba a presença do Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Eu vim aqui nesta tarde na incumbência de vos trazer uma palavra, para que o Espírito Santo volte a falar em vosso meio, em vosso coração, em vossa vida. Em nome de Jesus, nesta hora, nesta tarde, com os teus olhos fechados, diga: Espírito Santo, arranca do meu coração todas as tranqueiras, tantas coisas que me oprimem e me afligem. Aleluia. Obedecer à voz do Espírito Santo é a coisa mais linda que podemos ter. Obedecer à voz do Espírito Santo significa prosperidade, significa cura, significa libertação, significa bênção e vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo ainda fala no meio da sua igreja. Aleluia. Uma irmã estava doente e não era curado de forma alguma. E um dia no culto Deus falou com ela no seu espírito, o Espírito Santo falou com ela: sabe a tua irmã que tanto te humilhou, que tanto te ofendeu, dá um abraço nela. E ela ficou lutando. E quando saiu na porta da igreja, ela procurou aquela irmã que tinha humilhado ela, que tinha ofendido ela. Aquela irmã pegou e deu um abraço na irmã e disse: Senhor, o Espírito de Deus me mandou te abraçar, me dá um abraço. No momento que ela abraçou aquela irmã, ela foi curada no mesmo instante, porque ela obedeceu à voz do Espírito Santo que falava no coração dela. Ei, quer ser curado? Quer ser abençoado? Quer ter vida de vitória? Obedeça a voz do Espírito Santo falando com você.
Obedeça a voz do Espírito Santo falando com você. E quando você obedecer a voz do Espírito Santo na direção que Ele te dá, aí você vai dizer: Senhor, se tu não fores comigo nesse projeto, eu não saio deste lugar. Senhor, se tu não fores comigo nesse projeto, Senhor, eu não vou dar mais nenhum passo. Mas Senhor, se tu fores comigo, eu tenho a certeza, a convicção que tu vai fazer eu prosperar neste caminho. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá glória a Deus. Diga aleluias, aleluias. Quanto tempo faz que você não sente o Espírito Santo falando com você? Quanto tempo faz que você não escuta a voz do Espírito Santo falando com a tua vida? Quanto tempo faz que você não escuta mais o Senhor falando ao teu coração? É uma tarde de uma aliança com Cristo. É uma tarde de aliança com a pessoa do Espírito Santo, para que haja prosperidade no ano de 2023. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga glória a Deus. Diga aleluias. Vamos se colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora é o teu momento. Agora é o teu momento contigo e Deus. Aleluia. Feche os teus olhos aí no banco. Coloque a mão sobre o teu peito, sobre o teu coração. Aleluias. Amado Espírito Santo, amado Jesus, nós estamos reunidos neste lugar, neste santuário, nesta casa de oração, a qual tu colocou o teu servo, o teu ungido pastor Eliezer, para estar à frente deste trabalho aqui. Quantas vezes, Senhor, tu tem dado direção ao teu servo, e tem dado uma direção para ele, Senhor. Aleluias. E Senhor, muitos não entendem, muitos não compreendem esta direção. E às vezes, Senhor, há muitos questionamentos no meio do teu povo. Mas neste momento, Senhor, eu peço, Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo venha fluir em cada coração aqui nesta tarde. E este Espírito se manifeste como Espírito voluntário, como Espírito pronto a te servir e te obedecer. Alamanaya shui kandaraba sui kandaraya labarabashu. Anaya sui kandaraya narabashu. Senhor, que este coração que entrou aqui nesta tarde, triste, aborrecido, cheio de questionamentos, cheio de coisas, mas que nesta tarde, através do poder da tua palavra, todos os entulhos saiam deste coração, todas as amarguras e questionamentos saiam deste coração. E na autoridade que está no nome de Jesus, eu expulso todo mal, toda voz oculta de Satanás, toda voz mentirosa do diabo, em nome de Jesus, sai agora. E que a voz do Espírito predomine sobre este lugar. Que a voz do Espírito Santo predomine sobre este lugar. Que a voz do Espírito Santo domine este lugar. Que cada membro, que cada pessoa aqui presente, ao sair deste lugar, comece a escutar novamente a voz do Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, fala agora. Diga: Espírito Santo, fala agora. Diga: Espírito Santo, fala agora comigo, me corrige, me consola, mas fala comigo agora, Espírito Santo, fala comigo, Espírito Santo, fala comigo. Aleluia. No teu banco, diga: Espírito Santo, me perdoa quando eu te desobedeci dizendo não.
Me perdoa, Espírito Santo, e a partir de hoje eu faço uma aliança contigo. Anda comigo em 2023. Me dirige em 2023. Me leva em 2023. Me carrega em 2023. 2023 eu quero um ano cheio da tua plenitude. Eu quero um ano cheio da tua presença no meu coração. Aleluia. Diga, Espírito Santo, quebra o meu eu. Tira a vaidade, o eu do meu coração e fala comigo. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Espírito Santo, Espírito de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da presença do Espírito Santo. Seja cheio da graça do Espírito Santo. Seja cheio. Que os dons espirituais voltem a se manifestar na tua vida. Que os dons espirituais voltem a se manifestar na tua vida, na tua casa, na tua família. Diga, Espírito Santo, volta a falar aqui dentro. Volta a usar o vaso. Volta, Espírito Santo, a usar o vaso. Volta, Espírito Santo, à tua casa. Eu te convido, Espírito Santo, volta para casa. Volta para casa, Espírito Santo. Volta, esse lugar aqui é teu. Esta casa aqui é tua. Volta a falar, Espírito Santo, comigo. Volta, Espírito Santo, a me dar sonhos, a me dar projetos. Volta a falar, Espírito Santo. Volta a falar, Espírito Santo. Volta a falar, aleluia. Fale no teu banco com o Espírito Santo. Fale com Deus aí no teu banco aí, fala, diga, eu preciso da tua voz me dirigindo no ano de 2023. Eu preciso da tua voz falando comigo novamente neste ano de 2023. Eu preciso da tua voz me conduzindo no ano de 2023. Eu preciso da tua voz falando comigo. Aleluias, aleluias, aleluias. Toca agora. É o teu momento de Deus. É o teu momento com Deus agora. É o teu momento com Deus agora. É o teu momento com Deus aí 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 agora. É o teu momento. Abre a tua boca e diga, Espírito de Deus, eu preciso de ti. Diga, Espírito Santo, fala no meu coração, dirige. Aleluia, em toda a verdade. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Remove agora a mágoa, remove agora a dor, remove do meu coração, remove agora tudo, Espírito Santo. Quebra o meu eu e me basta de novo, Espírito Santo. Glória, 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 o nome de Jesus, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ser bem-vindo. Oh, Espírito Nós te Santo, desejamos outra vez. glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Aqui. glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Nosso Espírito Santo, fala. Santo Espírito. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Espírito de Deus, aleluia. Esperamos pelo teu soprar. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Dai, obreiro cheio do Espírito Santo. Enche esse lugar. Enche esse lugar, Senhor, de obreiros e obreiras cheio do Espírito Santo. Enche esse lugar de homens e mulheres cheia da tua presença. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória,
glória, glória. O que dizer, Aleluia, aleluia. o que fazer quando Ele vem? Glória a Deus. Aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais que ser bem-vindo, Glória a nós te Deus. desejamos outra vez. Glória a Deus, aleluia. Aqui. Oh Espírito de Deus. Glória a Deus. Dizer, Oh Espírito Santo de o Deus. que fazer quando Aleluia. Ele vem? Seja cheio do Espírito Santo. Aqui. Seja cheio da graça de Deus. Mais Seja que cheio da ser unção de Deus. bem-vindo, nós te Aleluia. desejamos Aleluia. outra vez. Aleluia. Aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Glória a Deus. Aqui. Aleluias. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Aleluia. Em nome de Jesus. Toda voz oculta, toda voz mentirosa, todo espírito engano está repreendido em nome de Jesus. E a partir de agora, que só uma voz fale, a voz do Espírito Santo. Aleluia. Pastor Eliezer, só voltar. Aleluia. Aleluias, 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 aleluias. Oh Espírito de Deus. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Pastor Eliezer, obrigado por essa oportunidade que tu nos concedeu de estar neste lugar. Sou grato a Deus pela sua vida, pela vida da pastora Isabel. Que o Espírito Santo continue falando no nosso meio. Aleluia. Nunca deixe de pregar a verdade. Nunca deixe de anunciar a verdade. Por mais que doa, por mais que fira, mas fale a verdade. La yashui kandaya su. Kanaya narabanara bashui kandara basu. Que Deus venha prosperar este teu ministério. Que Deus venha prosperar a tua chamada. Que Deus venha dar mais unção, mais graça. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Amém? Muito obrigado. Bênção de Deus. Bênção de Deus. Shekandarabasu e candarabasheira de Shekandarabasu e andarabasheira. Yemasu e andarabasheira, candarabasu e candarabasi. Yemasu e andarabasheira de candarabasu. Shema e candasi andaramasu e candarabasheira. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor. Shema Suyandarabashi. Tu és o nosso recurso, Tu és o nosso caminho, Tu és a nossa verdade, Tu és o nosso desejo, Tu és a nossa vida. Cremos, Senhor, em Ti, cremos, Senhor, na Tua verdade, na Tua obra, Senhor, salvadora, libertadora. Nós cremos, confiamos, Senhor, em Ti. Entregamos, Senhor, a nossa vida, Senhor, a Ti, a nossa casa, Senhor, as nossas expectativas e esperanças, colocamos todas elas na Tua presença, sabendo, Senhor, que Tu tem todo o cuidado, Senhor, todo o descanso, o alívio que nós precisamos. Oh, sabemos, Pai, que em todo lugar, Senhor, podemos clamar, Senhor, a Ti,
E isso nos traz o descanso. O descanso, Senhor, que temos na convicção que Tu pode todas as coisas. E que nós, Senhor, sempre teremos vitória, Senhor, em todos os nossos desafios. Porque Tu caminha conosco, Senhor. Senhor, nós entendemos que jamais Tu vais abençoar os nossos caminhos. Mas Tu tens caminhos, Senhor, de prosperidade para nós. Caminhos de prosperidade e caminhos de bem. Caminhos de milagres, Senhor, Tu tens para nós. E esses caminhos, Senhor, nós estamos dispostos a caminhar, Senhor, em 2023. Guia-nos, Senhor, segundo a Tua vontade. Guia-nos, Senhor, segundo o tocar poderoso do Teu Espírito Santo, Senhor. A cada dia, a cada manhã, Senhor, renova, Senhor, em nós um coração quebrantado, Pai. Todos os dias, todas as manhãs, renova, Senhor, em nós um coração disposto a Te ouvir, Senhor, e obedecer, Senhor. Cumprir, ó Deus, os Teus princípios. Este é um pacto que eu faço com minha igreja. Oye, candaraba, suriandarabai. Eu estarei com vós, xerema, suriandarabai. Todos os dias deste ano, Yema, suriandarabai. Se todos os dias, xerecandaraba, suicandarabai, eu encontrar em vocês, Yema, xerecandarabai, um coração disposto, ou um coração entregue, eu vou operar milagres em meio a vocês. Xerecandarabai. Em 2023, xecandarabai, em meio às muitas nações, oye, xerema, xere, eu serei o vosso Deus. Xerecandarabassuriandarabai. E vós sereis a minha nação escolhida. Sucandarabai. E eu vos abençoarei, e eu vos prosperareis, porque esse é o meu propósito. Oh, e esse é o voto e a aliança Xerema Suriandarabai que eu faço convosco nessa tarde. Shekandaraba Suriandarabai. Oh, Deus meu e Rei meu, somos gratos, Senhor. Toda a gratidão, Senhor, a Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Um forte aplauso para Cristo. Glória a Deus. Oh, aleluia. Só temos a agradecer. Pastor Júnior, bênção de Deus. Pode sentar um pouco, igreja. Bênção de Deus, uma palavra poderosa e verdadeira. Palavra poderosa, palavra verdadeira. Temos a confiança, porque entendemos que realmente o pastor Júnior era um homem de temor. Jamais o Espírito não nos deixa enganar. Jamais sairia uma palavra de engano da boca desse homem. É um homem de temor, de unção. E é uma alegria sempre poder estar com ele, dividir o altar com ele. É muito bom, muito bom. É sempre uma honra quando a gente convida um homem desse e ele aceita. É um privilégio, porque nós sabemos que nós somos Emerson, o menor de todos. E quando nós convidamos um homem desse, de unção, de poder e autoridade de Deus, e ele aceita, nós somos muito honrados por isso. Amém? Quem está feliz com o pastor Júnior? Amém? Forte aplauso para Cristo. Vamos louvar a Deus por a vida dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Não foi nada diferente do que vivemos ontem à noite. Eu não disse que foi só uma preparação. Aleluia. Que o Senhor possa vir com grande glória sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre tudo aquilo que tu tens colocado na presença dEle, em nome de Jesus, meu querido. E que tu possas receber tudo e muito mais do que aquilo que chegou ao teu coração, em nome de Jesus, amém? Nós queremos te presentear com uma simples lembrancinha, mas para que não esqueça
mora no nosso coração, né? Que todo o ministério Fonte de Águas de Vida estará orando por ti e por tua casa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Queria chamar a Sara. Sara está aí? Vem, meu amor. Sara fez parte da equipe. A Sara deixou de estar no altar, ensaiou e não pôde, sobe, amor, e não pôde cantar porque tinha que operar ali. Alguém tinha que operar, então ela abriu mão de cantar para poder, para poder então estar ali. Também vai ser presenteado, tá? Não, se fosse a Andressa, estava chorando já. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos encerrando mais uma campanha, já pensando na próxima, o que Deus vai fazer, coisas grandes. Também estamos aí pensando no planejamento para a nossa viagem. Deus vai operar de forma tremenda também. São muitas coisas, muitos projetos que Deus nos dá, porque quem tem projeto tem confiança em Deus. É por isso que nós temos. Quanto mais projeto tiver, mais plano tiver, é sinal que mais tu confia em Deus, né? Quanto mais tu confia em Deus, mais esperança e metas tu vai ter, né? Em nome de Jesus. E a palavra foi essa, né? A palavra foi essa. Se tu não estiveres conosco, nós não queremos ir, não queremos estar. Eu quero dizer para ti que eu amo a tua casa. Eu amo a tua casa, eu amo a tua família. Estava no culto antes e o Senhor disse assim, chama ele. Chama ele. E aí eu cheguei em casa de noite, estava cansado, e passei uma mensagem para o Emerson, para te convidar. Que bom. Que bom te ver. Como eu amo vocês. De verdade. Estão sempre em nossas orações. Sejam abençoados. O ministério abençoa vocês. Em nome de Jesus. Amém? Também quero chamar aqui pastor Carlos. Que pena. Amém? Então, te coloca de pé. Encerrando, mas com gostinho de quero mais. Deus nunca te dá tudo de uma vez só, que é para tu sempre querer mais. Ele nunca se revela de uma vez só, que é para tu sempre buscar mais. Sempre buscar mais. Curva a tua cabeça. Fecha os teus olhos. Oh, glória a Deus. Vamos colocar cada vez mais a nossa esperança em Deus. Vamos cada vez mais nos tornar dependentes dEle. Como o pastor Júnior estava dizendo, a dependência que vem através da obediência, a dependência que vem através dos princípios, a dependência que vem através da santidade, a dependência que vem através de um coração quebrantado. Podemos não entender muitas coisas, mas a dependência nos traz a confiança que nós precisamos para seguir em frente todos os dias, para enfrentar os desafios, os gigantes que vão aparecer na tua vida, na tua casa, nas tuas finanças durante o ano de 2023. Essa confiança, ela vai romper com tudo que precisar romper, para que tu tenha o milagre que tu tens buscado, a resposta, a solução para tua casa, para tuas finanças, para o teu futuro. Deus é contigo. Deus é contigo. Vamos ter essa certeza que o agir de Deus, ele é incomparável. O agir de Deus é incomparável. E por isso que ele não aceita, está na palavra dele, ele não aceita
que a gente venha adorar outros deuses, que a gente venha buscar resposta e solução em outros deuses. Pastor, mas eu não adoro outros deuses, eu não tenho imagens, eu não tenho nada. Querido, muitas vezes nós estamos buscando solução e buscando respostas em nós mesmos. Nós estamos buscando e estamos idolatrando a nós mesmos, estamos idolatrando a nossa capacidade intelectual, estamos idolatrando muitas vezes a nossa fé, nos achando com muita fé, idolatramos a nossa fé. Mas eu quero dizer para ti, Ele não aceita isso porque Ele tem todos os recursos que tu precisa, Ele tem todas as respostas que tu busca, e o agir dEle sempre foi e sempre será incomparável, grandioso e maior do que tudo que tu pode imaginar. Ontem Ele nos deu algo tremendo, hoje Ele nos deu algo tremendo. 2 dias muito além do que nós pensamos, porque esse é o agir de Deus, incomparável, e Ele sempre vai além daquilo que nós podemos pedir ou pensar. Em nome de Jesus, eu quero profetizar. Eu não quero profetizar, eu quero avivar a tua fé, te dizendo que existe um propósito de Deus sobre a tua vida. Existe um propósito de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu destino. Esse propósito já é teu, esse propósito já está pronto. O que Deus tem para a tua vida em 2023 vai além de todo o entendimento humano, por isso que Ele é incomparável. Quando diz que é incomparável, está dizendo que vai além de toda a compreensão humana. É o que Deus tem para a tua vida. Eu ministro o agir incomparável de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, relacionamentos familiares, conjugais, finanças, saúde. O agir de Deus incomparável, o amor de Deus, a presença de Deus constante sobre a tua vida no ano 2023. Os irmãos que estão nos assistindo pela internet, os irmãos de Caxias do Sul, nós ministramos o agir de Deus constante, inigualável, incomparável sobre a vida de cada um, sobre a família de cada um, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém? Ontem eu pedi alguma coisa, hoje vamos ministrar nossa alma de novo. Diga, eu creio. Eu tenho a convicção que os melhores dias da minha vida estão chegando. Eu creio em o nome de Jesus. Amém? Um forte aplauso para Cristo. Glória a Deus. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Eu oro que a glória, que a unção, que o amor e que o poder de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre tudo e seja sobre todos que são importantes para ti. Assim eu oro, estou te abençoando, estou profetizando agora sobre a tua vida, sobre a tua geração, sobre a tua descendência. Em nome de Jesus. Amém? Estamos despedidos. Glória a Deus. Forte aplauso para Cristo.